Família é uma instituição divina. Foi Deus quem a criou. Não foi o homem, não é uma convenção. A família surge como vontade de Deus. Deus fez o homem, então quis fazer a mulher, quis unir os dois, homem e mulher, formando assim uma família. E ainda disse mais, desta união virão filhos, aumentando assim a família. A família é um projeto de Deus, é uma criação de Deus. Deus fez a família. E a família, além de ser um grande benefício para nossas vidas, ela é uma perfeita analogia da nossa relação com Deus. É perfeito. Se você olhar para a família com atenção, encontrará todos os elementos que nós encontramos na Bíblia relacionados à nossa comunhão com Deus. Desde o nascimento, quando nós nos vemos completamente entregues aos pais, incapazes de cuidar de nós mesmos, incapazes de se proteger, se sustentar, se vestir, até as coisas mais elementares, mais básicas. Assim como Deus cuida de nós. E tudo isso acontece dentro de uma família. Aquele pequeno ser, ele não pede para nascer na família, nem para ser cuidado. O recém-nascido não pede para que os pais tomem os cuidados necessários, ainda que chore quando sente fome. O amor voluntário dos pais e até incondicional, tendo em vista que suporta as muitas falhas de seus filhos, vai mostrando esse cuidado de Deus para conosco, e tudo acontece na família. É nela que tudo vai acontecendo. E isso mostra o caráter corpóreo que nós temos apresentado em João 15, de nossa relação com Deus. Poderia perguntar a Lorenzo, pagou a conta de luz do mês passado? E a de água? Não! Mas você usufruiu da água. E também jogou videogame, né? Por estar na família, ele desfruta de todos os benefícios da família. Ele não precisa trabalhar porque tem quem trabalhe por ele. Como disse o profeta, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele não precisa pagar as contas porque tem alguém que pague por ele, como Cristo que pagou as nossas dívidas. E tudo aquilo que for trazido para a família, porque muitas vezes serão trazidas coisas que ele nem mesmo pediu ou vai pedir, como nenhuma outra criança. São móveis, são benfeitorias no lar, são momentos de lazer, momentos de banquete, coisas que serão trazidas para dentro da família, para que quem estiver dentro dela desfrute disso. Quem estiver na família desfrutará de todas as bênçãos da família. Não é assim na sua família? É assim que nós tratamos os nossos. E ainda que pessoas sejam agregadas, adotadas, parentes acolhidos, todos os que estiverem dentro desfrutarão dos mesmos benefícios. Não importa quem entra, o que importa é que está dentro. Não importa quem começa a fazer parte da família, por qualquer que seja a razão. Uma pessoa que é doente precisa ser cuidada, e então ela é inserida no lar. Aquelas pessoas que adentram a família, elas desfrutam dos benefícios da família. Se alguém que estava fora dela
não desfrutava de momentos de banquete, por exemplo, tendo em vista a sua condição lá fora, ser uma condição mais medíocre. Quando entra na família, ela entra e desfruta de tudo que lhe é apresentado. A mesa é posta para todos, e todos os que sentam diante da mesa, sentam para comer de tudo que é colocado na mesa. Esse é o caráter corpóreo que a palavra do Senhor nos apresenta, família. A perfeita analogia divina, porque não foi criada pelo homem, foi criada pelo próprio Deus. Onde nascemos, onde somos educados, onde nós crescemos, onde somos amados e onde todas as bênçãos são derramadas graciosamente, é na família. É na família que tudo acontece. E é na família de Deus que todas as bênçãos de Deus são derramadas também. Por isso, a família é uma perfeita analogia que a própria Bíblia nos aponta. Família de Deus. Analogia de como Deus nos trata dentro de sua família. Nós vimos isso. E nós vamos dar continuidade à exposição de João 15, porque nós começamos, mas não terminamos. E então, vamos ver um segundo ponto fundamental nesse texto. Nós vimos o caráter teológico, teórico-prático, de fato, mas relacionado ao modo como Deus quer que a gente veja a nossa relação com Ele. Agora, nós vamos ver o que Deus quer que nós façamos, os frutos de viver numa família. Afinal das contas, mesmo que numa família um filho não pague uma conta, ele estará sendo preparado para um dia ser capaz de fazer isto. Na família nós somos desenvolvidos, não pode ser diferente. Uma família que não desenvolve seus filhos, que um jovem alcança seus 30 anos ou mais e não é capaz de ter responsabilidades, é uma família que se apresenta deficiente. Alguma coisa foi errada. Porque o propósito da família é desenvolver os filhos dela para que cresçam e se tornem capazes de dar frutos. Produzir frutos para, inclusive, alegrar aquela família. Porque onde for aquele jovem, mesmo depois que constituir a sua própria família, carregará o nome de seus pais, para que honre a sua família onde estiver. Como nós devemos dar frutos para glorificar o nome de Deus, onde nós estivermos ou aonde nós formos na sociedade. Vamos então fazer a leitura novamente de João 15, para que nós agora comecemos a abordar esses outros elementos que não abordamos anteriormente. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto
e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra lida. Teu poder para a salvação é a tua palavra. Mas precisamos que o teu Espírito a aplique ao coração. Muitas pessoas nos dias de Jesus ouviram a mesma palavra, poucas entenderam. Porque o teu Espírito, Senhor Deus, é aquele que regenera, traz vida, é aquele que com poder aplica a palavra ao coração do homem para que entenda, creia e então viva para a tua glória. Ó Deus, fala conosco pela tua palavra e pelo teu Espírito, é o que nós pedimos, para que então haja vida e vida em abundância naqueles que ouvirem a tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós já vimos que a videira verdadeira aponta para uma comparação com Israel, que fora chamado de videira, mas não sendo a verdadeira, aquela para a qual Deus realmente apontava, não foi capaz de produzir frutos. Jesus sim. E vimos que, desde o Antigo Testamento, uma série de figuras são apresentadas para falar sobre o que é a igreja. A igreja, ela é uma família, ela é uma videira, ela é um corpo, ela é um templo. Figuras que apontam para o caráter corpóreo e que mostram também certas qualidades, características específicas sobre a igreja. De modo que, como diz Paulo em Romanos, Israel foi posto ali para Deus revelar tudo aquilo que ele queria e ali encontrasse o modelo, o exemplo, a analogia daquilo que aconteceria no futuro, que é a vida da igreja. Assim como Israel era um povo, nós somos o povo de Deus. Todas essas analogias apontam, então, para o fato de que o relacionamento de Deus conosco é um relacionamento coletivo, não é um relacionamento individual apenas. Deus se relaciona com um povo, e a gente vê isso em Israel muito claramente, e como disse, em todas as figuras que são apresentadas. E Deus quer que dentro desse povo, aqueles que fazem parte desse povo, produzam frutos para a glória dele. E nós queremos mostrar aqui 3 pontos que são bem aplicativos, que são um resultado desta
desse relacionamento verdadeiro, íntimo e profundo com Deus dentro da igreja. Como ele disse, aquele que está em mim. Esse relacionamento, quanto mais forte, mais íntimo for, mais terá forte e viva as implicações. Jesus apresenta 3 questões aqui básicas sobre o que ele quer de nós dentro deste relacionamento. Que cada um dê fruto, ou que o todo dê fruto, que cada um tenha um relacionamento pedir e receber, e o todo tem um relacionamento, portanto, de pedir e receber, e que cada um glorifique a Deus dentro desse relacionamento do todo que deve glorificar a Deus perante o mundo. Quão grande é o seu relacionamento com Deus? Você tem um relacionamento íntimo com Deus que realmente está bem sólido e alicerçado? Quão grande é o seu relacionamento com Deus? Será o fruto que você dará para Deus. A relação é diretamente proporcional. Quanto maior for o seu relacionamento com Deus, maior será o fruto. Mas também maior será o pedir e receber. E também será o glorificar a Deus perante um mundo adversário, um mundo de adversidades. Vamos observar, então, esses pontos que nós queremos extrair hoje, na continuação da exposição desse texto. O texto nos diz que Jesus é a videira verdadeira e diz que nós somos ramos. E Jesus disse que é preciso estar nele. Portanto, o nosso pressuposto básico é que aqueles que irão dar frutos, pedir e receber e glorificar a Deus diante de um mundo adversário, são aqueles que estão na videira. São aqueles ramos que, estando nela, podem produzir o fruto, podem desfrutar daquilo que a raiz da videira é dar aos seus ramos. Podem. É preciso permanecer nele. Não tem como dar frutos, pedir e receber, e nem glorificar a Deus no mundo estando fora da videira. O ponto de partida tem que ser o corpo. Você está dentro do corpo? Nossos dias, eles são tão individualistas e tão vagos, que as pessoas não se apegam mais a nada. Antigamente, as relações eram mais sólidas. Esses relacionamentos vagos, superficiais, pueris, se mostram até na relação comercial. Interessante que, antigamente, e aí você vai encontrar talvez o seu avô mostrando essa característica, o homem gostava de uma marca de carro e ele ficava com aquela marca de carro até o fim. Ele tinha um relacionamento com aquele produto ou com aquela marca e que uma vez que conquistou sua confiança, o relacionamento permanecia. Poderia até ter alguns desgostos, mas aquele relacionamento era sólido. Veja que até mesmo comercialmente falando, eram relacionamentos mais sólidos. Hoje, você troca de produto, de estabelecimento com a facilidade que estiver ao seu alcance. Qualquer desagrado é suficiente para nós deixarmos um estabelecimento, uma relação comercial com alguém. Nossas relações são assim, superficiais. O individualismo mostra isso. E a igreja tem sofrido. As pessoas trocam de igreja não porque elas estão ou não estão pregando a verdade. Na verdade, nem mesmo é considerado esse elemento fundamental. As pessoas trocam de igreja local por causa de questões pessoais. Um simples pisar no pé pode ser suficiente para que aquela pessoa que também troca de supermercado, quando se desagrada do ambiente, quando alguém não satisfaz os seus desejos, trocará de igreja. E não precisa ter grandes razões. Relacionamentos não são mais sólidos, são pueris. Mas é preciso estar na videira. É preciso estar e permanecer. Ele diz, permanecer em mim.
Não dá para estar fora, é para estar firmado. São esses que estiverem firmes, permanecerem, são esses que fazem parte do corpo visível, não é só invisível, como nós vimos na exposição anterior, a diferença entre corpo visível e invisível, ou igreja visível e igreja invisível. Aquele que não estiver no corpo visível não demonstra permanecer nele. É preciso estar nele. Para quê? É preciso estar nele. Jesus nos diz, versículo de número 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É uma promessa que deve chamar a atenção. Tudo, tendo em vista a ambição do coração humano, ela chama muito a atenção. Qualquer coisa que eu pedir, gostei da proposta. Não é bem assim. O texto nos lembra o Salmo 37, que no versículo 4 e 5 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pedir e vocês vão receber. Essa palavra do Senhor Jesus é encontrada várias vezes nos evangelhos. Vejamos algumas referências. Mateus, capítulo de número 6, versículo 8, nos diz o seguinte, Mateus 6, 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Não sejam iguais ao mundo. Deus sabe o que vocês precisam. E vocês vão pedir, mas Ele já sabia disso. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Ele não quer que a gente ignore as necessidades, mas é preciso saber que Ele sabe que nós precisamos. No capítulo 7, versículo de 7 a 11, Jesus diz algo semelhante ao texto de João 15, quando nos diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Ele está falando para o povo de Deus, judeus, que foram escolhidos como um povo do Senhor, onde a história da redenção seria apresentada e deveria mostrar ao mundo a palavra do Senhor, de onde seria apresentado o Redentor, o Messias. É o povo de Deus, é a igreja do Antigo Testamento. Ele está falando para eles. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. E ele ainda faz uma comparação exatamente na analogia da família. A família é que é a verdadeira analogia de nosso relacionamento com Deus, de nossa comunhão uns com os outros, é a família. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Dentro da família, pedi e recebereis. No capítulo 18, versículo 19 e 20, o Senhor nos diz ainda, em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus.
porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Capítulo 21, versículo 21 e 22, nos diz ainda a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O Senhor Jesus diz isso várias vezes. Isso não é um texto isolado. Pedi e recebereis. Dentro da relação familiar, na família de Deus, nós pedimos e nós recebemos. Mas como a gente entende isso? É interessante que em João, capítulo 11, versículo 22, a Marta, que está conversando com o Senhor Jesus, diz assim: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Observe que a referência deste ensino de Jesus, pedir e recebereis, é exatamente a relação dele com o Pai. Tudo que Jesus pedir ao Pai, o Pai com certeza dará a ele. Tudo. É uma relação familiar plena, abundante, intensa, profunda. Nessa relação familiar, tudo que o filho pede ao Pai, o Pai dá. Vejam que na nossa relação familiar, nós não damos tudo ao filho porque somos pecadores. E os nossos filhos têm desejos que muitas vezes são destrutivos para eles mesmos. Mas o filho, que é santo, como santo é o Pai, tudo que pede, o Pai dá. E é essa relação familiar entre o pai e o filho que é a referência para a nossa relação que Jesus está ensinando. Se vocês estiverem em mim, se vocês estiverem se relacionando comigo, se vocês forem um ramo ligado à videira, também desfrutarão deste relacionamento com o Pai. E então pedi e recebereis. Mas, então eu posso pedir qualquer coisa? Com certeza não. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 3, nos diz o seguinte: Jesus estava sendo tentado por Satanás. E o versículo diz que o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se és filho de Deus, veja, filho, a relação familiar pai-filho, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus poderia simplesmente fazer, pelo próprio poder dele, e poderia pedir ao Pai. Todavia, Jesus responde, ele não faz. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo tenta de novo. O diabo levou a cidade santa, versículo 5, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E ainda usou um texto bíblico: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus poderia ter dito: sou filho, o Pai com certeza me protegerá, eu vou me jogar daqui. Afinal, tudo que o filho pedir, o Pai concederá. Mas não é tudo que um santo filho de Deus pede ao seu Pai, porque não é tudo que um filho de Deus pede, ou que ele possa pedir, que glorifique a Deus. Não é qualquer coisa. Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não poderia pedir aquilo, porque ele não glorificaria a Deus com o seu pedido, assim como você não poderia pedir ao Pai, se você realmente estiver ligado à videira, movido por ela, alimentado pelas raízes, fortalecido por estar ligado à videira.
Você não pediria coisas que desonram a Deus, porque aquele que te sustenta na videira não te conduzirá para essas coisas que não agradam a Deus. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Dentro de um relacionamento abundante, íntimo, profundo, real com o Pai. Um relacionamento em Cristo e como o de Cristo. Um relacionamento em que Deus é glorificado por meio de nossas vidas, como o Pai foi glorificado por meio de Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz que tudo o que pedir será feito. Porque aqueles que realmente estão andando com Ele e amam o Pai não vão pedir qualquer coisa. Eles não vão tentar ao Pai, desonrar o Pai e pedir coisas que não o glorificam, antes o envergonham. Eles pedirão coisas que glorificam a Deus, porque esse é o prazer deles. Observem que os apóstolos que receberam autoridade da parte de Jesus, lembram que Jesus deu autoridade, eles expulsavam demônios, curavam, eles pregavam a palavra, e Jesus foi quem disse, vão, façam isso. E eles, em Atos dos Apóstolos, vão realizando a obra do Senhor. Observaram que, apesar de ter autoridade, de Deus ter concedido a eles poder para fazer estas obras, eles não fazem nada em favor de si mesmos. Eles não vão curando a si mesmos, por exemplo. Paulo chega ao ponto de dizer a Timóteo, Timóteo, acrescenta vinho ali na tua refeição, porque os teus problemas de estômago vão ser resolvidos. Mas, Paulo, me cure. Deus era glorificado por eles. Quando Deus disse para Paulo, diante de sua oração, Deus, esse espinho na carne está incomodando, tira de mim. Quando Deus diz assim, isso é para que você não se ensoberbeça, Paulo diz assim, então, obrigado. Paulo não diz, não, Senhor, eu quero que seja feita a minha vontade. Ele diz que seja feita a tua vontade. Assim como Jesus, quando no Getsemane diz ao Pai, se possível passa de mim esse cálice, ele não insiste para que Deus o livre da morte, da angústia, do sofrimento que ele passaria. Ele simplesmente pede para que a vontade de Deus, que era a cruz do Calvário, fosse feita. Quanto mais íntimo for o seu relacionamento com Deus, ligado à videira, nesse relacionamento com a igreja do Senhor, mais você desfrutará dos benefícios dela. Vamos voltar para a analogia da família, que é a perfeita analogia divina para o nosso relacionamento, tanto horizontal quanto vertical. Observe, filhos podem ficar com raiva de seus pais às vezes. Tem momento que o filho chateado, é provável que o Lorenzo, que hoje é minha cobaia, ele já tenha ficado chateado alguma vez e correu para cima, para o quarto, e não queria falar com seu pai porque alguma coisa aconteceu e ele não gostou. O pecado, o ser humano movido por emoções que não são controladas adequadamente. E nessa chateação, ele simplesmente não quis saber do momento gostoso que teria em família, porque ele ficou chateado. Ele perdeu o benefício do que a família estava proporcionando. De repente um banquete, de repente algum lazer, ou mesmo um momento gostoso ali com a família em diálogo. Seja o que for, alguma coisa boa estava sendo proporcionada. E todos dentro da família eram convidados à ceia da família, ao momento da família. Mas naquele momento o filho se priva dos benefícios por causa do pecado. Quão grande é a sua relação com Deus? Quanto mais íntima for sua relação com o Pai em Cristo, quanto mais unido você estiver em Cristo, a própria igreja de Cristo, melhor será o desfrute dos benefícios derramados sobre a sua igreja. Aqueles que estão fora dela perdem os benefícios da mesa que é posta para a igreja. Aqueles que
não se relacionam com Deus dentro desse corpo, não um relacionamento apenas individual, mas corpóreo, pois Jesus está apontando para uma videira com ramos e não para indivíduos isolados, como ele diz, como um ramo que é cortado e jogado fora. Aquele ramo que é cortado e não está na videira e é jogado fora, ele diz que não dá fruto, ele morre. Pois quanto mais unido estiver, melhor for seu relacionamento com este corpo, melhor será o seu desfrute das bênçãos de Deus dada a este corpo, ou a esta família. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Porque o próprio Espírito do Senhor nos conduz a orar. Lembram do que diz Paulo em Romanos? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Depois já de ter confortado os cristãos com as promessas e as expectativas da vida eterna, mostrando o que nos aguarda, as glórias que nos aguardam, ele diz no versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A ideia não é que o Espírito Santo esteja orando por nós como Cristo faz como advogado, mas é que ele esteja, como diz o versículo 27, sondando o nosso coração e operando nele para que nós peçamos o que agrada ao Senhor. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele que opera em nós e conhece as nossas necessidades, ele que opera em nós e pelo seu Santo Espírito nos conhece plenamente e também plenamente a vontade de Deus, nos conduz a esta vontade. Ele nos conduz a esta vontade. A questão não é pedir qualquer coisa, mas é ter prazer de pedir aquilo que realmente glorifica a Deus. Essa promessa não é falsa, porque você poderá dizer, mas eu posso pedir alguma coisa e ele não dá, então, e aí, a promessa foi desfeita? Não. A promessa, ela é verdadeira para os que verdadeiramente estão andando com Deus. As promessas de Deus a respeito do pedir e receber, que são muitas, não são poucas. Ainda há mais. Veja no capítulo 14 de João, versículo 12, Jesus diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele enfatiza essa promessa, há muitas citações dela. Porque Deus é glorificado nas nossas orações. Já lemos diversas vezes o Salmo 67, por mostrar o propósito de Deus ser glorificado em nossas orações, em nossas petições, e no atender, portanto, de Deus. Quando o Salmo 67 diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, que Ele nos abençoe, ouça as nossas orações, atenda as nossas orações, derrame sua bênção sobre nós, faça resplandecer sobre nós o rosto, a bênção do sacerdote de Arão. Ele diz, para que se conheça sobre a terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O testemunho daqueles que são alvo das bênçãos de Deus. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. As nossas orações como testemunho da glória de Deus, a semelhança do que Jesus mesmo fez em João 11, quando ia ressuscitar Lázaro. E ele que vai orar ao Senhor, ele diz, Pai, João 11, 41, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Sempre me ouves. Pai e filho, uma relação perfeita. Sempre me ouves.
e aquele que está em Cristo, ligado à videira, nesse corpo que é a igreja, também é ouvido. Sempre me ouves. Mas ele diz, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O testemunho do operar de Deus, do agir de Deus. Sim, está ligado à videira, fazer parte deste corpo, nos traz um grande benefício que é propósito de Deus para a glória dele, o dar e receber. Aquele que, ou melhor, pedir e receber. Aquele que nos chamou é aquele que quer nos abençoar, que ouve as nossas petições. Peçam e vocês vão receber, mas peçam como quem ama a Deus. Observe que isso mostra, portanto, que você precisa cultivar o seu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com o corpo de Cristo, que é a igreja. Tem se desprezado demais a necessidade desse relacionamento com o corpo de Cristo, que é a igreja. A videira não é apenas o próprio Cristo, mas todos os ramos ligados a Ele. Ele é quem sustenta toda esta videira. Então, qual é o seu relacionamento com o Senhor dentro deste relacionamento com a igreja? Porque você precisa cultivá-lo. Você precisa trabalhar esse relacionamento. E você imagina um filho rebelde. Ele é filho. Está em casa, mas é um jovem já. E não está dando muito bola para a sua família. Então ele sai a hora que quer, volta a hora que quer, faz o que quer, acha que não deve satisfação nenhuma. Os mandamentos da família não são obedecidos. E ele simplesmente vive a vida do seu jeito. Aquele filho desfrutará minimamente das bênçãos da família. Ele vai comer aqui, mas não vai comer ali, porque ele vai estar em outro lugar. Ele vai receber uma coisinha aqui, mas não vai receber ali, porque ele não merece. Ele vai se alegrar aqui, mas não vai se alegrar ali, porque ele não vai estar junto. Por estar longe, vivendo a vida como independente, ao seu bel prazer, fazendo aquilo que dá na telha, como um jovem dono do seu próprio nariz, ele que acha que está fazendo grande coisa, estará perdendo todos os benefícios da família, porque resolveu viver como se não estivesse nela. Ele mesmo se privou. E você não tem se privado da família de Deus? Não é você que foge, não é você que vai embora, não é você que sai, não é você que deixa de se relacionar. Não é Cristo, não é a igreja, o corpo de Cristo, quem expulsa os seus. Não, não é. São estes que fogem dela. São eles que saem como querem e que evitam o relacionamento. Quando os pais chamam, meu filho, senta aqui na mesa, vamos comer junto. E o filho sai, não são os pais que o expulsam para que ele vá para o quarto ou para outro lugar. É o filho que decide não ter o momento de relacionamento com seus pais. É ele quem se priva. Como aquele filho pródigo, como é conhecido popularmente, que simplesmente decidiu ir embora. Não foi o pai que colocou ele para fora, não. Olha, meu filho, eu estou cansado de você, vai cuidar da tua vida, está aqui a tua porção da herança, cuida da tua vida que eu estou cansado. Não. O pai que sempre o acolheu, recebe aquela triste notícia, a informação do filho que preferia ir embora. Ir embora para se destruir. Ir embora para morrer de fome. Até decidir, por um pouquinho de sabedoria, que a casa do pai era melhor do que qualquer outro lugar. Você está vivendo o relacionamento com Deus? Se você não está se relacionando com o povo de Deus, com a igreja de Deus, com Jesus Cristo, com Deus, dentro dessa relação corpórea, é você quem está se privando. É você que está deixando de ser abençoado com todas as bênçãos derramadas dentro do povo de Deus, da igreja de Deus, da família de Deus. É você. Então pare. Deixe de ser um menino rebelde que vive fugindo dos pais
para viver sua independência. E então perceba por um momento, como aquele filho pródigo, que a casa do pai é o melhor lugar. Que não há nenhum lugar, por mais interessante que seja, na aventura que a vida parece proporcionar, nenhum lugar é melhor do que a própria família, do que a casa do pai. E então, cultive o relacionamento com este corpo, esta família, com Deus no meio do seu povo. Cultive. E é nele que se pede e recebe. É neste povo que se pede e recebe. É neste povo que Deus derrama suas bênçãos. E então se pede e recebe. Mas Jesus continua ainda. Não apenas o pedir e o receber. Jesus ainda fala de uma outra questão importante, que é dar frutos para o Senhor. Ele diz que no pedir e no receber, Deus é glorificado, como nós já vimos mencionado. Mas Deus não só é glorificado no pedir e no receber, mas Deus é glorificado também no que eles deem muitos frutos para o Senhor. Frutos que no versículo 2 ele já havia dito: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. E no versículo 16 ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Observe que há até uma relação. A relação entre o dar frutos e o pedir e o receber. Porque a questão é que quanto mais íntimo for a nossa relação com Deus, mais pura, fiel, verdadeira, profunda for a nossa relação com Deus, mais todas estas coisas acontecerão. Mais será o número de frutos que nós daremos. E ele menciona um ponto, que é o ponto de partida para todos os outros. Ele diz acerca desse fruto. Ele diz o seguinte, versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No versículo 17 ele repete: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O ponto de partida dos frutos que Deus quer, e que Jesus repete algumas vezes, é o amor. Ele já tinha dito isso. João, capítulo 13, versículo 34 e 35, nos dizem: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sinceramente, este versículo provavelmente é lido apenas da boca para fora. Este versículo parece não ser refletido. Jesus disse que a nossa identificação como discípulos dele é apresentada na marca do amor. Isso não deve ser considerado estranho no restante da Escritura, tendo em vista a trilogia de Paulo. São 3 palavrinhas que Paulo trabalha em todas as suas cartas, como resultado da nova vida: a fé operosa, o amor abnegado e a esperança firme. Não aparece exatamente nesta ordem e com esses adjetivos, como vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, mas sempre aparecerão como frutos de uma nova vida: fé, amor e esperança. E Jesus disse que as pessoas verão que nós somos verdadeiros discípulos se tivermos amor. Paulo nos diz em Romanos, capítulo de número
Romanos, capítulo número 13, versículo 8 a 10, ele nos diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, continuando o texto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tendo em vista a amplitude disso, e de Jesus ter sido muito claro que o amor é uma identidade, uma marca do verdadeiro cristão, fica a dúvida: quem é cristão em nossos dias, tendo em vista que o amor praticamente desapareceu? O próprio cristianismo está sem amor. A maldade, as confusões e as guerras que têm acompanhado o cristianismo da idade moderna, toda a bagunça e parafernália que nós temos vivido em nossos dias, dentro desta realidade eclesiástica institucionalizada, que são as denominações e toda a sua miséria moral, o amor, ele desapareceu. Um amor que Paulo diz, resume todos os mandamentos. O amor. Jesus já havia dito isso. O grande mandamento da lei era amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E o segundo mandamento, que resume toda a lei, ele diz que é amar o próximo como a si mesmo. O amor sumiu. Em Mateus capítulo 24, Jesus havia dito que essas coisas aconteceriam. Não me refiro ao texto como se ele profetizasse nossos dias, porque cremos que não, mas os dias da queda de Jerusalém. Mas ele cita um princípio que se repete na história. Ele diz, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O princípio é: quanto maior for o pecado na sociedade, menor será o amor no meio dela. Uma relação clara, porque o amor cumpre os mandamentos. E se os mandamentos não estão sendo cumpridos, é porque não há amor. É óbvio. Jesus diz que nós seremos identificados pelo amor. Esse é o fruto que ele quer. Pare para pensar. Jesus disse que ele nos escolheu, claro, aqui ele está apontando para uma escolha muito específica dos apóstolos, mas não poderíamos entender que não há uma aplicação para os nossos dias, tendo em vista que essa relação de escolha de Cristo e pessoas que adentram a igreja não está restrita ao colégio apostólico. Ele nos escolheu para dar fruto, e o fruto se resume numa palavra. De todas as palavras que podem ser usadas e que Paulo usa, só mostrando os mandamentos de Deus, uma resume todas: o amor. Onde está o amor no meio da igreja de Jesus? Um amor verdadeiro, não um amor aparente, porque as pessoas fingem amar rindo dentro de um estabelecimento, quando na verdade o coração, como disse o profeta, está longe do Senhor. Um amor que se expressa não numa aparência, mas que se expressa na verdade de um relacionamento que age, que tem atitude. Nós estamos longe, não por causa da pandemia, porque mesmo nos dias em que podíamos estar juntos, o mais próximo possível, não cultivávamos esse amor. As relações estão cada vez mais distantes. As pessoas preferem tudo, menos uma relação com a igreja. E nesse momento, nesse ponto, lembro-me bem dos dias em que Deus graciosamente nos colocou dentro de uma igreja. A igreja presbiteriana em Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, onde
me converti pela graça do Senhor e vi, testemunhei, uma relação que havia entre, pelo menos muitos, uma relação familiar. Uma relação entre os jovens, por exemplo, em que na escola dominical, que começava às 9 e terminava por volta das 11, 11h30, não lembro bem agora, se estendia às vezes até 1 hora da tarde. Porque ninguém queria sair de lá. Era impressionante ver que tudo já havia acabado e as pessoas continuavam por 1 hora dentro da igreja, porque elas gostavam de estar juntas. Porque elas gostavam de se relacionar. A escola dominical dos jovens era lotada. As pessoas não faltavam, mesmo que chovesse. O relacionamento alimentava a motivação pela vida em corpo. E os nossos dias apáticos são evidentes pela própria falta de relacionamento. Tudo é desculpa. Nós preferimos tudo a um relacionamento como igreja. Sempre haverá algo no meio para impedir o nosso relacionamento, porque não há prazer, não há vontade. Paulo diz em Efésios que nós deveríamos ser diligentes, cuidadosos na busca por manter esse vínculo. Nós não nos esforçamos em nada. A pergunta que me faço muitas vezes é se a igreja visível nos nossos dias é pelo menos um pouquinho parecida com a invisível. Se a igreja visível de nossos dias não é apenas uma mera farsa. Se realmente estamos vivendo como discípulos, porque Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Paulo diz, no texto que nós mencionamos, de Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo, a partir do 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança, a trilogia de Paulo, em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A presença dos 3 elementos, fé, amor e esperança, provava a eleição, provava que eles eram verdadeiros filhos de Deus. Como Jesus disse, vocês mostrarão ao mundo que são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Mas não há. A verdade é que não há amor em nossos dias, cada um pensa em si. Eu duvido que você não trabalhe, que você não se esforce, que você não faça tudo do bom e do melhor para você, que você não compre as melhores roupas, as melhores coisas, que você não vá aos melhores lugares, que você não cultive tudo o que é bom para você. Eu sei que você faz, Deus sabe que você faz. Nós não nos privamos do que é bom para nós. O problema é que nós não estamos dispostos a fazer o mesmo com o outro. Não há um relacionamento. No máximo, apenas uma troca utilitarista. Caxias é bastante ativa em atender necessidade das pessoas. Isso é muito bom. Todavia, uma vez uma pessoa conversando comigo sobre isso aí, levantou a questão. Olha, as pessoas gostam de ajudar. Mas não pensou num ponto. Até isso não significa necessariamente amor. Porque muitas pessoas dão por orgulho, tanto que não gostam de receber. Quando nós damos às pessoas, nós nos sentimos por cima. Nós nos sentimos melhores ou bons, nos sentimos bons, a gente faz coisas boas para se sentir bom. Você dá como Jesus disse, a gente dá com uma mão querendo que a outra veja. Porque a gente dá assim, poxa, olha como eu sou bom. Eu sou tão bom que eu dei as coisas para as pessoas. Isso não é amor, isso é orgulho. Dar aos outros não é necessariamente um sinal de amor, pode ser um mero orgulho. A igreja precisa de amor, amor. Amor como de Cristo. Amor que tem prazer de estar junto. Amor que anda junto. O amor
de um relacionamento familiar, que é o que Cristo nos ensinou. A igreja é chamada de família de Deus. Como é que uma família pode viver o relacionamento do amor se ela está toda desfacelada? Se não há um relacionamento dentro dela, se o filho está num canto, meu filho, vamos hoje brincar, jogar, assistir um filme juntos, vamos comer juntos. Não, pai, eu marquei com meus amigos. Minha filha, vamos fazer isso aqui, acolá, vamos também estar junto. Não, marquei com minhas amigas. Ou meu outro filho, não sei o quê. E aí, não importa quantos filhos se tenha. E aí, então, quando ver, a família está completamente dividida. Como é que aquela família poderá dizer que vive o amor se não há prazer estar junto? É óbvio que não. Tudo se torna mais importante. Isso tem sido comum na juventude. A família vai se enfraquecendo. E ela sendo subdividida, já não é mais uma família. É apenas um conjunto de pessoas que vivem debaixo de um mesmo teto. E isso não significa família. Família pressupõe relacionamento. Família não é a divisão de uma casa. Família não é morar debaixo de um teto apenas. Pressupõe relacionamento. Um relacionamento familiar. Jesus diz: vocês têm que estar em mim. E nessa relação, dentro do corpo de Cristo, vocês têm que dar fruto. Se vocês não derem frutos, eu corto vocês. Porque não serve. Como é que você está no corpo de Cristo, mas não dá fruto? E qual é o fruto, Jesus? O que eu devo dar de fruto? Amor. Só isso? Sim, tudo isso. O fruto que eu quero que você dê é amor. Porque o amor resume todos os mandamentos. Tanto não faz mal ao próximo, como tem prazer em fazer bem ao próximo. Amor. O amor que tem prazer de estar junto. O amor que tem prazer de andar junto. Isso é amor. Me diga que ama alguém e me mostre que foge da relação com ela, do convívio com ela. E eu mostrarei que você é apenas um hipócrita. Porque o amor tem prazer de andar junto. O amor é relacionamento. Tem que ter relacionamento. Prazer de orar junto. Prazer de adorar junto. Prazer de estar junto em momentos diversos. Prazer de estar junto. Me diga que ama a Deus e não tem um cultivo de uma vida devocional com Deus, e Ele dirá: mentiroso, porque aquele que me ama procura a minha vontade e a relação comigo. O amor não é uma palavra bonita apenas. O amor é uma prática, é uma vida. O amor se expressa em vida e não em palavras apenas. Jesus quer fruto. Você tem dado fruto? Qual é o fruto que você dá? Porque ele disse: todo ramo que estando em mim não der fruto. E qual é o fruto? Amor. Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Mais fruto. Jesus quer frutos da gente. Numa relação corpórea, de uma família de Deus, de uma videira, de um corpo, de um povo de Deus. E esse fruto se chama amor. Então para pensar em como está a sua relação dentro desse corpo com Deus. Como é que está? Como está a sua relação? Ou você só se preocupa com a sua vida? Eu tenho que trabalhar, tenho que comprar, tenho que gastar, tenho que ir para isso, tenho que fazer aquilo, tal. No domingo à noite eu vou assistir o culto. Até o culto passou a ter um adjetivo, né? O culto você assiste. É assistido. O culto não é assistido. O culto ele é vivenciado. O diretório de Westminster para o culto público, parágrafo muito bom mesmo, ele diz assim: olha, o culto não poderia ter mais nada no meio. Nada para você falar além daquilo que está sendo vivenciado. Porque o culto é um momento em que tudo que é feito nele é para ser feito por você também. Ele diz: tudo que você tiver que cantar é para cantar você também, não é outra coisa não.
Tudo que é para ser lido é para você ler também, não é outra coisa não. Tudo que é para ser orado é para você orar também, não é outra coisa não. Não é para você estar, enquanto lemos, olhando para o Facebook, para o WhatsApp, para outra parafernália qualquer. Não é para enquanto nós estamos orando, você está fazendo outra coisa qualquer, ou estamos cantando e você está fazendo ou pensando em outra coisa qualquer. Essa é a ideia do culto congregacional. Um corpo, um povo, uma unidade. Unidade significa todos estarem juntos, unidos. Uma unidade de pensamento. Não é só de local. Mas a gente está unido aqui, está todo mundo junto. Há pessoas que estão no mesmo ambiente e estão mais separadas do que qualquer outra pessoa em ambiente separado, mas pensando a mesma coisa. Não é o lugar apenas. É uma unidade de ideias. É uma unidade de pensamentos. Paulo diz em suas cartas, sejam unidos de pensamentos, não é unido de lugar. Não, Paulo, a gente é tão unido. A gente vai para o culto todo domingo. Um está pensando no trabalho, outro está pensando no lazer, outro está pensando no que deixou em casa, outro está pensando no joguinho de videogame, e outro está no seu... Isso não é unidade. Vocês apenas estão no mesmo lugar. Apenas no mesmo lugar. O amor, que é um fruto de estar num relacionamento com o corpo de Cristo, com a videira, é um amor prático, real, vivenciado tanto na unidade de ideias, quanto nas atitudes. A forma como a igreja de nossos dias tem um grupo diminuto orando, é generalizado isso, 10% de uma igreja participa das orações, participa da escola dominical, participa disso, aquilo, outro. Mostra a falta de unidade do cristianismo. Não há amor. As pessoas não têm prazer em estarem juntas. Se me disser que é porque elas não têm condições, estão em algum outro lugar trabalhando, fazendo alguma coisa que impossibilitou, entenderíamos. Mas se formos na casa de um após o outro, encontraremos todos sem fazer nada, ou fazendo coisas que não são necessárias. Porque não há prazer de estar junto. Essa é a verdade. Não há prazer. A pergunta é, será que existe amor em nossos dias? Ou apenas uma mera aparência de uma bonita palavra, cantada ou citada em poemas? Amor de verdade. Não se vê apenas em poemas. Se vê na vida das pessoas. É nelas que o amor se torna bonito. No poema, ele apenas aparece. Parece bonito. O amor é um fruto. Mas continuando, terminando, a partir do versículo 18, o Senhor Jesus mostra o contraste. Olha a diferença. A igreja, ela ama. Lembre-se que o amor é fruto do Espírito. Como diz Paulo em Gálatas 5:22. O mundo não. Versículo 18 diz, se o mundo vos odeia. Olha, o mandamento de Jesus para a igreja é, vos ameis uns aos outros. Aí ele contrasta, o mundo vos odeia. Perceba que aí tem realmente um paralelismo antinônimico, ou seja, um contraste. O contraste é, o mandamento é para a igreja e o mandamento é amar. Mas ele diz que o outro lado é o mundo, não mais a igreja, odeia. Esse é o contraste. A igreja tem que amar, mas ela verá que o mundo odeia. Sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se o mundo odeia a igreja não deve pensar que é uma coisa pessoal. Acho que a gente aqui, a Igreja Presbiteriana de Caxias do Sul, temos algum problema porque as pessoas lá fora nos odeiam. Não, Jesus diz, não se preocupe com isso. Quem odeia vocês, odeia a mim, odeia o Senhor Jesus. Essa é a verdade. Portanto, viver o amor dentro desse mundo é um desafio muito grande. Viver para Deus nesse mundo é um desafio. Mas Jesus quer que a gente viva exatamente esse desafio. É esse desafio. Glorificar a Deus no mundo. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou.
O desafio de Jesus é viver no mundo tudo isso que ele nos ensinou. Mas o mundo que o odeia. Um mundo que vai dificultar a sua vida, que vai perseguir, que vai maltratar, que vai tentar impedir de fazer a obra, que vai criar todos os problemas, porque o mundo odeia a Cristo. Odeia a Cristo. Isso não tem como fugir. Não tem como fugir disso. Veja que como nós citamos no culto antes, a oração de Atos 4, eles estavam vivendo exatamente isso aqui. Os fariseus, saduceus, os líderes religiosos judeus, estavam perseguindo os discípulos. Estavam tentando impedir a obra que eles estavam realizando. Colocaram na prisão. Eles estavam odiando os discípulos. Mas eles não odiavam Pedro. Ah, eu odeio Pedro, é um pescador, que eu não fui com a cara dele. E bruto que só ele. Não gostei de Pedro. Não, Pedro, o problema não é você. O problema é com Jesus. Eles odeiam Jesus. E por isso odeiam você, Pedro. A igreja precisa ter essa consciência porque ela conforta o coração. Quando nós glorificamos a Deus no mundo, quando nós temos esse propósito de glorificar a Deus no mundo, tendo esse propósito, somos confortados ao saber que aquilo que nós sofremos não é pelo que nós particularmente somos, como pessoas, indivíduos, digamos, mas pelo que Cristo fez em nós. É o fato de sermos de Cristo, de estarmos no corpo de Cristo, que faz com que o mundo nos odeie. Observe que aqueles que não estão no corpo não têm por que ser odiados. Não tem. Por quê? Porque fazem parte do mundo. Jesus disse, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. O mundo não se odeia. Por quê? Porque o mundo ama o que é seu, mas odeia os que pertencem a Cristo, aqueles que fazem parte da videira. Portanto, ao mesmo tempo em que, ao ser colocado na videira para uma íntima relação com Deus dentro do corpo de Cristo, é um grande benefício, porque nós pedimos e recebemos, e nós podemos dar frutos para Deus, o amor, é também um grande desafio, porque passamos a ser odiados. Puxa, o mundo gostava tanto de mim, eu era o cara, eu bebia, fazia isso, fazia acolá, e aprontava de todas, ia para tudo que era lugar, e eles gostavam do meu jeito de ser. Só porque eu me converti, eles não gostam mais de mim? O que aconteceu? Eu não fiz nenhum mal para eles? Qual foi o mal que eu fiz para qualquer um deles? Nada. Por que eles me odeiam? Porque eles odeiam a Jesus. É por isso que eles me odeiam. Isso conforta a igreja, porque ela diz, então, sabendo as razões, ela vai ao Pai, que dará a ela o conforto de sua presença e esperança. Nós somos chamados para glorificar a Deus no mundo, e isto, inevitavelmente, atrairá sobre nós angústias e tribulações. Mas a nossa esperança e conforto é que o Pai dessa família conhece os sofrimentos daqueles que no mundo precisam glorificar o nome dele, ou devem glorificar o nome dele. E então recebem dele o conforto do seu amor, o conforto do pedir e receber. Quando você se sente completamente sozinho, Paulo em Timóteo se sentiu completamente sozinho. Aquele provavelmente foi o momento mais solitário, de fato, de Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 16, Paulo diz assim, na minha primeira defesa, ninguém, inclusive o Timóteo, ele é excluído disso aí também, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Vejam a ênfase. Ninguém, todos. Ele enfatizou palavras opostas ali, enfatiza realmente a sua condição. Ele estava sozinho. Que isto não lhe seja posto em conta. Amor. Ele deixou para lá. Ele perdoou. E pediu até que Deus perdoe. Deixa para lá. Mas, olha o pedir e o receber.
o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Pediu e recebeu. O conforto de ver um mundo que o odiava, e até a ausência de um amor prático entre os irmãos, que não tiveram a coragem de estar ao lado de Paulo, porque temiam o Império Romano, que poderia aprisioná-los e também julgá-los e até condená-los. E mesmo assim, Paulo encontrou um grande conforto, porque Deus esteve todo o tempo ao lado dele. E não deixou os inimigos, os seus algozes, o prejudicarem, fazerem mal. Nós temos que glorificar a Deus no mundo. E temos um grande conforto diante deste propósito que Deus nos deu. É que Ele, Deus, está conosco. E o mundo nos odeia exatamente por isso. Porque nós pertencemos a Ele. Deus, todavia, nunca nos deixará. Porque o amor de Deus é prático. O amor de Deus se manifesta de forma prática. Então, meu amado, olhe para o amor de Deus. Observe que a forma como Deus nos trata, porque Jesus mesmo disse, assim como eu vos amei, é o parâmetro daquilo que Ele quer de nós. Do pedir e receber, do amar como Deus quer que nós amemos. É o parâmetro. E por estarmos nele, nós somos capazes de viver esta realidade. Se você está fora da videira, realmente você não tem como pedir e receber, não tem como dar fruto, e o mundo não te odeia, te ama. Mas se você está na videira, se você entrar na videira, para esse relacionamento profundo, íntimo, com o povo de Deus, a igreja de Deus, a família de Deus, e obviamente com Deus, saiba que Deus nos deu uma promessa: pedi e recebereis. Que Deus nos deu um mandamento: produza frutos, ame como eu amei. E saiba que a partir de então, o mundo odiará você. Mas sinta-se confortado, porque o mundo o odeia, porque primeiro odiou a mim, disse o Senhor Jesus. Assim vamos vivendo como o corpo de Cristo. E a própria luta e a adversidade desta vida mostra a necessidade de nos confortarmos uns aos outros com o amor. De nos confortarmos como Paulo precisou do conforto dos irmãos e não encontrou naquele momento. O amor dentro do corpo de Cristo. Quer desfrutar das bênçãos de Deus? Então esteja dentro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é como uma família que dispõe de uma mesa farta para que todos os que estiverem dentro dela comam e se regalem com essa fartura. Se você quer desfrutar da fartura da mesa de Deus, então venha para o povo de Deus, para a videira, e então se relacione com Deus no meio dela.